No dia 1º de janeiro, um Cybertruck, que é o principal carro da marca Tesla do Elon Musk, foi explodido por um militar da ativa americano na frente do Trump Hotel, em Las Vegas. O que esse atentado tem a ver com o atentado do tio França, que aconteceu na frente do STF? E o que tem a ver com a Débora, aquela mulher que foi presa no 8 de janeiro, que ela pichou a estátua, peituda? Que todas essas histórias têm a ver uma com a outra e como que a gente pode entender o que tá acontecendo? Porque pode ser que não fique só nesses. Porque pode ser que a gente esteja aí começando uma epidemia de mártires. Então vamos lá, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir um pouquinho, porque tá difícil, né, gente? Bom, a primeira parte desse vídeo você pode ver aqui. Primeira parte a gente vai dar o contexto do dia. As jornalistas contam do dia que elas foram lá, como chegou, como que foi ver o tio França lá, tal. Tá bem interessante, então dá uma olhada. Mas aqui a gente vai começar mesmo na comparação da história da Débora, que pichou lá a estátua peituda, e o tio França. Tá muito interessante, vem comigo. Então, a gente vai continuar assistindo o vídeo do My News, que é um vídeo que tem 1 hora, então eu dividi pra não ficar muito longo, né? Então vamos continuar assistindo o vídeo. Estavam com submetralhadoras e uma calibre 12. Meu Deus do céu. E eles apontaram pra mim, eu na hora tirei meu capacete, abri a capa de chuva e falei, sou jornalista. Daí eles se aproximaram, revistaram a minha bolsa, me revistaram e pediram desculpa, me deu a mão um deles até e falou, desculpa, é que tá todo mundo muito tenso. E aí, enfim, a volta pra casa também foi muito difícil, porque eu tive que pular algumas grades ali da... Você não conseguiu acesso para baixo. Eu não consigo acesso por baixo, também não deixavam eu entrar pelo Congresso Nacional, o Itamaraty estava fechado, então eu peguei aquele túnelzinho do Itamaraty, sabe? Uhum. Só que ele estava fechado por grade também, pulei a grade para conseguir ir para casa, na chuva. Nossa, devia ter gravado essa cena pra gente ter também na história. Vamos fazer uma viagem mais longa no tempo, Thaís, contar uma história do 8 de janeiro, em que uma mulher pichou na Estátua da Justiça, perdeu o mané com um batom, não é isso? E a chefe na Folha falou, você tem a função de descobrir o nome desta mulher. Conta pra gente o que isso casa com a história do tio França e esse apartamento, essa casa em Ceilândia. É uma história que a Thaís até escreveu nas redes sociais, que eu fiquei muito impactado. Você ficou, olha... Então, é uma história minha e da Biló, assim, porque ela cobriu o 8 de janeiro, fez vários registros. E poucos dias depois do 8 de janeiro, estava revisitando o material, né? As milhares de fotos que tinham ali. E ela percebeu que ela tinha flagrado o exato momento em que uma mulher tinha pichado a estátua, assim, né? A gente tinha visto num primeiro momento, depois do 8 de janeiro, obviamente, que tinha uma estátua pichada, perdeu o mané, naquela referência ao ministro Luiz Roberto Barroso, mas a Biló tinha fotografado a cena completa da mulher pichando a estátua. Então essa mulher, ela vai, picha a estátua, ela pousa para uma foto, né? Ela tira uma foto, tem um homem na frente dela, ela tira uma foto, ela mostra as mãos sujas, ela desce, abraça ele. Então assim, a Biló tinha registrado toda a cena, assim, indiscutivelmente era aquela mulher que tinha pichado a estátua. E aí uma chefe me mandou mensagem falando assim, olha só, a Biló tem as fotos da mulher que pichou a estátua. Eu falei, maravilhoso. Ela falou, então, você consegue descobrir a identidade dela? Assim, Só isso. Aí eu falei, olha, tudo bem, né, vou tentar, mas assim, pensando, cara, como que eu vou conseguir descobrir a identidade dessa mulher? Mas enfim, acabei descobrindo a identidade dessa mulher. E a gente chegou eu queria saber. Enfim, depois de um longo percurso, a gente descobriu que o nome dela é Débora Rodrigues. Ela é uma cabeleireira, ela morava eu não sei se ela ainda mora, porque eu não sei onde ela tá presa, onde ela tá cumprindo pena, mas ela morava em Paulínia. E tinha um relato muito completo, assim, porque as pessoas que conheciam ela das redes sociais, até porque ela é cabeleireira, então, assim, algumas pessoas a seguem por conta disso. As pessoas diziam que ela tinha transmitido o 8 de janeiro pelas redes sociais dela. Ela tinha transmitido tudo pelas redes dela. Ela tinha saído de Paulínia para vir para Brasília para o 8 de janeiro, exclusivamente por conta disso. Eu falei com o pai dos filhos dela, ela tem 2 filhos pequenos, eu falei com o pai dos filhos dela, eu falei com ela. E até a gente tentou recuperar essa gravação recentemente, depois dessa história. Eu perdi a gravação, eu só tenho a transcrição.
Mas assim, é praxe na Folha a gente procurar todo mundo que é envolvido e a gente não deixaria de fazer isso com ela, né? E aí eu liguei pra ela, me identificando, eu falo com, enfim, com quem que eu tô falando. Ela não estava presa ainda. Não estava presa, ela não tinha sido identificada. Ela vai ser presa naquelas operações Lesa Pátria, isso? Que Isso. não é aquele primeiro grupo grande Isso. a ser preso, os que fugiram e depois foram sendo capturados. Isso, ela né? foi embora e depois ela foi numa dessas Lesa Pátria. E a gente deu a matéria sem citar o nome dela, descrevendo que ela morava em Paulínia, que as pessoas diziam que ela tinha transmitido, que a Folha tinha falado com ela. E aí eu falei, me identifiquei, olha, meu nome é Thaís Oliveira, eu sou repórter da Folha de São Paulo, eu quero falar contigo a respeito do 8 de janeiro. Aí ela, é a Débora que tá falando e tal. Aí eu falei, então, eu quero falar com você sobre o fato de você ter pichado a estátua do Supremo. Aí ela só falou, eu pichei estátua? Aí eu falei, sim, você pichou a estátua, a gente tem imagens suas. E aí eu comecei a contar a história inteira pra ela. Nisso ela já ficou muda, ela nunca mais me respondeu. Nossa. Só que eu vi que ela tava na ligação ainda. E eu descrevi o cenário pra ela. Falei, olha, a gente tem imagens suas, eu quero falar com você a respeito disso. A gente vai publicar uma reportagem dizendo que foi você que pichou a estátua. Sim. Então eu tô te dando esse espaço pra você se manifestar. Se você quiser que eu, enfim, te ligue depois, de você falar com um advogado. E fui falando, e assim, é uma ligação bem longa. Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos, 10 a 15 minutos falando com ela tudo isso, assim. Posso te mandar mensagem, se você quiser entrar em contato com alguém para pedir uma assessoria e tal. E ela nunca me respondeu, e ela depois nunca mais me atendeu, e nunca consegui contato com ela pelas redes sociais. E a gente, por uma questão de prudência, a gente não publicou o nome dela, só deu essas características, e pouco tempo depois ela foi presa. A gente perguntou para a PF qual era, porque assim, eles divulgaram que a mulher que pichou a estátua foi presa. E aí a gente, só para ter certeza de que a apuração estava certa, a gente perguntou para a Polícia Federal, eles confirmaram que era a mesma mulher com quem a gente tinha conversado, que a Biló tinha fotografado. Aí o nome dela foi publicado. O nome dela foi publicado. E a gente tinha essa reportagem de antes, né? De que as fotos da Folha ajudavam a identificar uma dessas pessoas. Sim. É porque acho que é importante lembrar que eles destruíram as câmeras. Então, na foto mais aberta, você vê as pessoas em cima das câmeras destruindo a câmera do Supremo. Então, acabou que as nossas imagens, ajudaram, foram as únicas imagens que Nossa. tinham para identificar ali. Não sei se depois, pelas redes sociais, eles conseguiram recuperar alguma coisa. Mas, do momento ali, era, assim, a única. Assim. Interessante. É inegável, assim. E aí, tio França. Exatamente. Aconteceu essa história um tempo atrás e a gente até tinha conversado, assim, e recentemente aconteceu um fato curioso, porque na semana do atentado eu tomei café com enfim, aqui em Brasília, né, é off-topic, mas assim, é muito comum você conversar com os parlamentares e autoridades de forma geral num café sem compromisso de publicar nada. E a gente estava conversando sobre o projeto de anistia. E ele citou a mulher que foi presa por ter pichado a estátua, nesse contexto de que, olha, as penas são muito duras, você tem ali uma pessoa que só pichou uma estátua. E eu até ponderei, eu falei, olha, assim, calma lá, sabe, ela não só pichou a estátua, assim. Ele falou, não, porque ali no dia seguinte lavaram a estátua, a Tabiló fotografou a estátua sendo lavada, assim. Não, porque ali eles só lavaram a estátua. Eu falei, bom, assim, olha só, eu acompanhei esse caso, eu cobri exatamente esse caso, eu sei de quem você está falando, essa mulher está presa ainda? Está presa ainda. E me chamou a atenção, estou fazendo esse parêntese, porque me parece que ela virou uma espécie de Marte do projeto de anistia. Por ser uma mulher, por ser uma pessoa com profissão e endereço fixo, por ter 2 filhos, por só ter pichado a estátua. Corta para o dia do tio França, a gente foi para Ceilândia, e quando a gente chegou lá de madrugada, e a gente foi assim, um tiro no escuro mesmo, porque como tinha bomba perto do Congresso, tinha ameaças contra o presidente do Senado, tinha a situação toda na Praça dos Três Poderes, eram as autoridades, assim, eram os delegados e os policiais que estavam quase estavam trabalhando nesse caso, mas assim, as autoridades mesmo, principais, elas estavam na região da Esplanada. Então, foi muito difícil conseguir informações lá na madrugada em Ceilândia. Estava isolado o local? Tava. O quarteirão todo, Já quase. Estava isolado.
A gente chegou, assim, só tinha a gente e mais 2 equipes. E durante a madrugada elas foram embora, elas desmobilizaram. E até a gente... Vocês não desmobilizaram? A gente não desmobilizou. Porque a gente... Tinha alguma perspectiva de entrar nesta casa? Vocês não tinham informação nenhuma? Não, a gente conseguiu uma informação importante. Que foi, em determinado momento, a gente flagrou os cães entrando, saindo, e peritos chegando. E como a área estava muito isolada, assim, estava muito difícil você chegar ali perto das pessoas que estavam envolvidas, mas um determinado perito, uma equipe de peritos voltou para o carro. E eu perguntei, falei assim, mas vocês estão indo embora? Por que vocês estão indo embora? Ele falou assim, não tem como a gente trabalhar agora, porque os cães que entraram lá verificaram que tem indício de bomba. Então agora eles precisam detonar as bombas para depois acionar a perícia. Então assim, a gente vai e vai voltar. E aí a gente ficou com essa informação de que os cães tinham identificado que tinham bombas e a gente viu os cães sendo recompensados, assim, na hora que eles saem da casa eles são recompensados, a gente viu que os cães, assim, fazia sentido que os cães tivessem encontrado alguma coisa. Então depois que todo mundo desmobilizou, assim, e a gente viu equipes chegando, aí a gente viu viaturas do Corpo de Bombeiros chegando, a nossa decisão foi assim, se tiver bomba mesmo, a gente vai ouvir e a gente vai pelo menos ter essa informação, né, de que tinha bomba mesmo na casa em que ele estava alugando. E aí nisso a gente já conseguiu a informação de que era uma casa alugada, era uma kitnet, era uma casinha dentro de um terreno com outras casas. E a gente foi 3 horas da manhã, exatamente 3 horas da manhã. Eles detonaram as bombas que estavam lá dentro da casa. Tudo. A gente ouviu, nessa hora só tava a gente lá, a gente ouviu eles detonando as bombas. Barulho muito grande? Não, nem tanto. Não, assim, é quase que um barulho abafado, sabe? Mas assim, foi suficiente para... controlada, né? Mas foi suficiente para que alguns moradores que estavam dormindo e que não tinham entendido que tinha uma mobilização ali em volta, saíssem de casa. Entendi. Então, assim, a gente tinha entendido já que, de fato, tinha, assim, não dava para cravar que localizaram bombas, mas todos os indícios levam a isso. E no dia seguinte, logo bem cedo, né, o diretor da Polícia Federal confirmou que eram bombas, que até ele deixou umas armadilhas, né, para os policiais que fossem entrar, até por isso eles entraram com muita cautela, eles estavam com robô, eles estavam com cães, e de fato eles seguiram bem à risca o protocolo nesse momento. A gente vai embora, assim, umas 5:30, 6 horas da manhã. Que é um pouquinho longe de sair 5 e pouco, até as 2 estarem em casa, já era umas 6. E assim, pra quem mora em Brasília, Ceilândia é o fluxo, né, de manhã cedo, assim, as pessoas saem de Ceilândia e vão pro plano trabalhar. E a gente vamos embora antes que a gente pegue esse congestionamento. Só que, assim, pra mim como repórter, aí, assim, a parte mais interessante dessas histórias não é nem cobrir o que as autoridades falam, fazem, o que elas investigam, porque essa pessoa, ela morou em Ceilândia, ela morou muitos meses em Ceilândia. Então, assim, ela certamente conviveu com as pessoas que moram em Ceilândia, ela tinha vizinhos, ela alugava uma casa, ela ia no mercado, ela ia na distribuidora de bebidas. O que essas pessoas falavam dessa pessoa, né? Assim, o que a gente sabe para além do fato de que é um vereador, é um candidato a vereador que não teve sucesso, que o apelido é Tio França e que estava vestido de palhaço. E no dia seguinte, eu me apresentei e falei, já estou em contato com alguns moradores, aí a gente foi embora também, a gente pegou o contato de alguns moradores que estavam lá acompanhando, falei, se surgir alguma coisa, você me avisa. E no dia seguinte, falei, vou voltar para lá para colher o relato dessas pessoas. E quando eu voltei pra lá, tinham vários repórteres dentro da casa, uma situação mais uma vez surreal, porque como a gente tinha visto essa equipe de peritos de madrugada, na minha cabeça eles tinham realizado a perícia e tinham liberado a casa. Porque a gente estava com livre acesso à casa. A gente estava assim, você conseguia ver ali os resquícios das detonações. E quando você entrava no banheiro, aí voltando para a sua pergunta, ele tinha deixado uma frase. Conta da frase. Pra Débora, né? Ele escreveu com batom também na estátua. No espelho, né? Que é referência à estátua. Exatamente. Referência à estátua. Colou o batom vermelho estava colado. E aí a frase era... Débora Rodrigues. Batom é pra deixar... As mulheres bonitas. Estátua de merda. De pi. Não vou falar.
a gente Usa TNT. Usa TNT. Qual foi o seu impacto ao ler essa mensagem? Você viu isso com seus próprios olhos? Foi uma foto? Não, você entrou eu no vi. banheiro, você viu. Eu vi e E aí te a remeteu Biló a Débora depois- que você descobriu. logo em seguida a Biló chegou e ela também registrou tudo pra Folha. E a gente ficou assim, caramba, Que né? loucura. Assim, de novo a gente Nós aqui duas. nessa, assim, um ciclo meio... E na hora eu me lembrei desse parlamentar que me falou dessa mulher, assim, e ele não me falou por acaso, assim, essa mulher me parece que virou uma referência, né? Assim, Uma um figura. rosto pra... E, enfim, a gente depois discutiu, né? Até, É a continuação do 8 de janeiro. O tio Françael, não é? assim, questões de jornalismo, ética profissional, né? É. Assim, enfim, vários papos filosóficos, Maravilhoso. assim, de qual o nosso papel, Qual o nosso né? papel, Nisso é. tudo. Gabriela, como foi para você fotografar tanto essa imagem do espelho, do batom, como entrar numa casa que tinha passado por um processo de detonação controlada e etc. Enfim, praticamente onde foi arquitetado esse plano terrorista, né? Que ao fim e ao cabo é isso. Olha, é muito interessante. Bom, como a Thaisa disse, a gente dormiu pouquíssimo, né? Eu acordei meio que num susto, sabe quando é o tempo só do cérebro desligar e ligar de novo? E aí eu abri o nosso grupo do jornal, vi que a Thaisa tava lá, saí correndo, assim, eu tive exatamente 1 minuto pra fotografar. Meu primeiro frame e meu último, não 1 minuto, são 1 minuto ponto 2 segundos. A casa. A casa, eu tive, porque eu cheguei, fotografei, fiz um vídeo também, enquanto eu fotografava, e 1 minuto depois, o policial aparece no meu vídeo falando: tá fechado pra perícia. Porque assim, meu Deus, como assim tá fechado pra perícia? Gente. Isso não foi periciado como eu tô aqui dentro. Aí sai limpando as digitais, né? Não. Surreal, né? Deus do céu. Surreal. Então, Surreal. quando eu cheguei, eu já sabia que tinha uma mensagem pra Débora Rodrigues, que eu imagino que deve ter complicado um pouco a situação de pedido de anistia dela, né? Sim. Mas além de pensar, caramba, é a continuação da história que a gente estava contando, sabe? Da história que a gente abriu pro mundo, né? Então, a nossa história tá diretamente ligada com isso, como desenvolveu. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação muito parecida com a sensação que eu senti no 9 de janeiro, um dia depois, que é um pouco uma sensação de luto ali, sabe? Uma coisa meio gélida, assim, um frio por dentro. Apesar de não fazer frio aquele dia, mesmo tendo chovido muito no dia anterior, depois abriu um sol, é uma sensação meio gélida, assim, meio de luto, assim, tipo, uma tragédia aconteceu aqui, Uma sabe? ressaca, né? Dá uma ressaca moral, assim, generalizada. Uma tristeza, assim, sabe? Uma tragédia aconteceu aqui. Como eles explodiram a bomba, a casa tava toda, né, pelos ares, assim, e tentando entender um pouco da pessoa que morava ali, né? E a pessoa deixou bombas, e aí, pra mim foi um pouco assim, tá, foi a polícia que encontrou, a polícia agiu perfeitamente, assim, correta, Teve ninguém até a se história do machucou. robô que entrou antes, tudo muito bem pensado. Eles foram muito profissionais, de ninguém ter se machucado. Tá, mas e se a senhorinha que alugava pra ele fala, será que era ele? Vou lá bater pra ver se ele tá. Tinha morrido, né? Tinha morrido, então assim, que loucura, sabe? Assim, então foi uma preocupação, assim, é que nem o 8 de janeiro. Depois que a gente descobre o que aconteceu, você pensa, nossa, isso foi grave, mas isso foi na trave de ser uma tragédia maior. Né? O 8 de janeiro também foi na trave, a gente sabe da história da minuta do golpe, a gente sabe agora a partir do inquérito da Polícia Federal, toda a trama que tinha por trás, que a gente quase sofreu um golpe militar mesmo. Então assim, na trave de uma coisa muito grave. E eu acho que ali, quando você vê, é a mesma coisa, assim, na trave de uma coisa muito grave, assim. Então, acho que essa é a sensação que eu fiquei um pouco parecida com o 8 de janeiro, do 9 de janeiro, que é um pouco uma tristeza de luto, assim, sabe? A minha sensação, muito parecida com a de vocês, é pensar assim, esses discursos todos, tantas vezes inconsequentes, levou uma pessoa a fazer isso, né? Então eu também senti
sabe, um luto muito grande como civilização, como sociedade. sim. Como é que uma pessoa lá do interior de Santa Catarina, que tinha uma família constituída, Você podia ser Filhos, aposentada bem, entendeu? era um Podia estar chaveiro, tranquilo, né? de repente se radicaliza ao ponto de querer. E assim, que bom que nós não temos esses terroristas com planejamentos que possam fazer coisas Elaborados. piores, né? Porque ele, e a gente não pode ignorar, foi pra lá com um extintor de incêndio com gasolina. E ele queria, na verdade. Começar uma revolução. Ele queria matar o ministro Alexandre de Moraes, matar o seguro, matar quem tivesse na frente. Ser um Não teve símbolo, né? condições para fazê-lo. Mas Mais um símbolo, Eu né? queria ser mais Isso. um símbolo. que são esses símbolos. Imagina A se Débora tivesse, se tornou, aquele Clezão se tornou também, Exato. que morreu, é triste, toda morte é muito triste, mas não tem nada a ver com o Moraes em si, né? Ele estava cumprindo o que tinha que ser cumprido. Então, assim, é uma sensação de ressaca mesmo, como De triste, de civilização, tristeza. né? Eu vi um vídeo dele falando das chaves novas que ele tinha. Temos chaves, vários modelos de chaves. Eu vi um vídeo dele e eu pensei, olha, assim, não sabe, né? Como que tá doente por dentro, né? Ele Sim. parecia uma pessoa normal, uma pessoa boa, um senhor simpático. E eu acho que é assim... mas você lamenta a morte de terrorista, golpista? Cara, é um ser humano. A gente não pode perder a humanidade, senão a gente perdeu como sociedade, sabe? E a gente tem que lembrar que ninguém é o vilão da própria história. Ele não achava que ele era uma pessoa ruim. Ele não achava que ele era uma pessoa horrível. Ele não achava que ele era um terrorista. Ele se via como herói da pátria. Que triste. Que triste, né? Que triste, sabe? E tem a questão de... Ele foi levado a pensar que a pátria dele estava em risco a ponto de ele ter que fazer alguma coisa. Também, quantos tio Franças existem por aí? Porque, assim, nós como jornalistas, a gente vê as histórias de muitas pessoas que se radicalizaram nos últimos 5, 6 anos e que são, agora, pessoas que fariam um atentado terrorista mesmo, pessoas que estão presas porque ameaçam um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ameaçam um presidente da República. Então, a que ponto chega uma pessoa que ela está tão... radicalizada, no radicalismo, que ela faz uma coisa como essa. Fala muito sobre solidão também, né? Muito. Como que a nossa sociedade se tornou solitária, assim, e embolhada, né? Porque isso pra mim é a falta... Essa questão da bolha é muito provocada também. Porque é aquilo que eu estava falando, o isolamento, ele é ótimo para você poder controlar o comportamento de alguém. Isolar essa pessoa é o primeiro passo para você controlar o comportamento dela. Então, quando a gente fala, a solidão, a gente está muito isolado, sim, mas eu acho que houve também uma tecnologia aí para nos isolar. Em bolhas, porque quando você tá numa bolha, porque assim, gente, quando você tá numa seita, eu sei porque eu já fiz parte, quando você tá numa seita, você acha que todo mundo é seu amigo e tal, mas não é. Não é, porque todo mundo ali tá morrendo de medo. E se você sai da seita, geralmente aquele relacionamento acaba, porque eles não tinham a ver. De convívio, né? Isso é falta da presença do Estado. Isso é falta... que nem quando a gente vê assim... Falta de às tudo, vezes, gente. radicalismo na igreja. É falta... A ausência do Estado. A igreja está no papel social. Às vezes a pessoa não tem com quem conversar e a igreja é um lugar de acolhimento e tal, né? A gente vê isso do lado bom. Cara, mas esse negócio da igreja, cara, é simples. Resolver isso é simples. É o seguinte, igreja, se meter em política, vai pagar imposto. Acabou. Eu juro pra você que ninguém mexe mais. O lado ruim, a igreja realmente salva muitas pessoas, mas também tem esse lado mais radical. E é a mesma coisa, eu acho que esses extremismos, sabe? A pessoa vê ali nas redes sociais dela um acolhimento e uma validação, e ali a pessoa importa, e ela se sente importante. Que às vezes também fala como a gente cuida dos nossos idosos. Na própria família fala, nossa, esse tio aí falando besteira de novo. Nossa, sabe? Então, assim, fala muito como a gente se comporta como sociedade, como nós estamos sozinhos, né? E como que isso faz mal, como que isso gera doenças mentais, né? Sem dúvida. E eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, porque é uma coisa que ainda está sendo investigada e que a gente não tem as respostas de... ele estava em contato com outras pessoas, ele foi incentivado a fazer isso, ele foi instruído a fazer isso, ele viu tutoriais na internet ou alguém ajudou ele a montar, alguém ajudou ele compra os fogos de artifício X. Então, assim, eu acho que esse contato, essa rede,
entender se ele tinha de fato uma rede online ali ou não é um ponto importante, né? Pelas mensagens que ele mesmo publicou nas redes sociais, a gente sabe muito bem essa história, mas eu acho que ficam lacunas ainda a serem entendidas, principalmente a da mulher. Da mulher eu acho muito impactante. A pessoa colocar fogo na casa e ficar dentro, né? Depois morrer. É uma coisa muito triste também, mais um caso, né? Muito triste. Aí, Thaís, vou fazer uma rodada aqui com todos nós. Então, e a mulher, né, pra quem não lembra, a mulher do tio França que queimou a casa e tava dentro. Ou seja, ela se suicidou também. Agora, eu fico pensando, ele falou que ia ter ataque até dia 16, de dia 13 a 16 de dezembro. Será que essa mulher não estava envolvida? Fiquei pensando nisso agora. Falando do ponto de vista democrático, o que isso representa. A gente está falando da parte humana, da humanidade, que é importantíssimo, mas se tornou um terrorista, né? Um terrorista que atentou contra as instituições democráticas do Brasil, num momento que temos tantos inquéritos em andamento, que está mostrando que tinham mandantes, tinham financiadores, tinham autores intelectuais e tinha os executores também, né? Como é que nós estamos hoje como democracia acompanhando tudo isso? Vai se tornar um caso isolado, Deus queira, ou o radicalismo continua vivo? Como é que você vê esse momento? É difícil, né? Assim, eu acho que o primeiro ponto eu fiquei pensando muito nesse parlamentar com quem eu havia conversado e na forma como ele havia minimizado a situação, né, só pichou uma estátua e ela foi condenada a 17 anos. Se as penas não fossem tão duras, a gente não estava pedindo anistia. Mas vocês vejam o impacto simbólico, né, de você pichar uma estátua, assim. Teve gente ali que fez coisas muito piores, né? Claro, teve gente ali que quebrou coisas, destruiu o patrimônio, teve gente que, de outras formas mais difíceis de serem recuperadas, né? Isso que eu quero dizer, assim, porque ela também destruiu um patrimônio público e não foi assim, chegou lá e lavou. Não, teve um trabalho de restauro da estátua. E mais do que isso, de fato teve gente que financiou acampamento, teve gente que financiou ônibus para vir para Brasília, teve gente que incentivou essas pessoas. Aí você pode relativizar o crime que cada um cometeu, mas assim, não é uma coisa trivial, sabe? De você falar, ela só pichou a estátua. Olha o simbolismo de você ter pichado a estátua do Supremo, assim. Isso tem um efeito imagético, né? Assim, muito grande. E o que levou ela a pichar. Para os outros que estão radicalizados, é isso que ela falou, é uma imagem que fica, porque assim, como ela falou, essa mulher virou mártir. Quando vira mártir, os outros querem o quê? Imitar. Porque se tua vida você tá acreditando que você não tem nada a perder, por que não ser um mártir da causa que você acredita? Entende? Então esse tipo de coisa incentiva mais as pessoas a fazer. Agora, essa mulher, ela se tornou uma extremista e ela deve estar na cadeia. Por causa de um sistema, ela foi sistematicamente se radicalizando. E eu acho que o fato dela ter sido vítima dessa sistematização, eu acho que poderia ser um atenuamento da pena se ela se desprogramar. Sabe? Eu acredito nisso. É o crime, ter atentado contra o Estado Democrático do Direito, isso, né? Sim. Falar, quebrou uma porta, não é por quebrar a porta, é por atentar contra a democracia, por querer e às vezes de fato por um golpe de Estado. E quem está dizendo não sou eu, é as condenações do Supremo Tribunal Federal, né? Então muita gente fica, foi isso, não. E isso foi o que tem materialmente. A intenção importa. E no Brasil se pune tentativa de golpe, até porque se tiver o golpe, como não que se vai pune, não se pune, né? Então isso que também é muito... Esse negócio de tentativa, eu vejo um monte de gente aqui nos comentários, mas não aconteceu, não foi crime porque não aconteceu, tá? Então se você tentar me matar, não é crime. Se eu tentar te matar, não é. Eu errei a bala, não, gente, errei, eu não matei ela, né? Então de crime. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá. Vou passar para a Gabriela para te perguntar isso, Gabriela. Não sei quem diz, mas é um grande político que no Brasil até o passado é incerto. E é o que a gente vê nesse caso, e a Thaisa trouxe. Ressignificação até desse atentado terrorista, até do 8 de janeiro, o povo vai diminuindo. No discurso de alguns, como disse o meu Moraes, parece que você não passeio no parque, não foi nada disso. A gente pode até voltar mais para trás, né? Esse gancho que você disse no Brasil, né? Até o passado a gente questiona e reescreve, é isso. Quando a gente pensa no golpe de 64, é a mesma coisa. Mas começa a se chamar de revolução,
um golpe militar. E isso foi sendo relativizado até agora. Então, eu acho que assim, um dos fatores que foi sendo relativizado foi justamente a anistia lá atrás. Nós erramos lá atrás. E a partir desse erro de não terem sido punidos, né, a gente acredita que pode se cometer novamente, porque afinal já não teve grande repercussão. E eu penso que novamente essa é uma oportunidade, talvez a última, né, de termos essa punição para que isso não se repita, porque já quase se repetiu. Claro. Então, quantas tentativas e quantos golpes militares o Brasil precisa sofrer para que a gente puna e para que a gente aprenda com a história, né? Então, um crime sem punição é o maior incentivo para as outras pessoas cometerem crime, certo? eu acho que Pra a quem não quer anistia cometer, né? e a punição dos responsáveis e dos mandantes é essencial para que daqui a 10 anos a gente não tenha uma nova tentativa de golpe militar. Porque enquanto isso as instituições vão ficando fracas. Até quanto tempo a gente vai resistir? Você vai minando as instituições por baixo, desacreditando, isso é muito isso. Só fazer um reparo, eu falei do Domingo no Parque, alguém falou na sessão do Supremo. Não, foi ele mesmo, né? Moraes Foi o citou, Moraes, enfim, mas foi numa sessão do Parece Supremo, um Domingo no dizendo Parque. não foi um Domingo no Parque, né? E definitivamente não foi. Eu vou passar para o Vinícius para perguntar, Vinícius, desse ponto de vista democrático, o que esse episódio do Tio França mostra e como ele também está ligado com tantos outros. A gente está lembrando o 8 de janeiro, está completando 2 anos agora em fevereiro, mas tem a tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, tem... o 12 de dezembro, o 12 de né? dezembro da que diplomação. estava ligado também. Isso, então a gente está vivendo um ambiente muito tóxico e radicalizado. Olha, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista que eu acho que de todos aqui. Porque eu não estive exatamente na cobertura do 8 de janeiro, mas eu participei da cobertura da Praça dos Cristais enquanto tinha o acampamento golpista lá. E o nível de... O QG do Exército aqui em Brasília, só para quem não conhece, a Praça dos Cristais fica em frente ao QG do Exército. Tá. E o sabia. nível de ignorância das pessoas, o nível de radicalismo das pessoas que estavam ali e que muitas delas participaram do 8 de janeiro é abissal, é impressionante. E eu acredito que mesmo que haja, e vai haver, né, eu acho que nossas instituições, por mais que elas podem falhar de alguma forma, elas estão funcionando nesse sentido. Mas eu acho que, mesmo com o Bolsonaro preso, inelegível, o bolsonarismo radical ainda vai existir durante muito tempo. Eu acho que a gente tem que passar por uma desbolsonarização do Brasil. De verdade. Isso é uma questão de saúde pública. Saúde mental pública. Eu faço uma cobertura já tem alguns anos que eu me infiltrei em alguns grupos de WhatsApp de policiais militares de São Paulo e do Rio de Janeiro. Uau. E assim, o que eles falam é absurdo. Nas manifestações de 7 de setembro, dia da independência, um deles chegou a falar que colocaria uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Na época eu trabalhava para o Poder 360, a gente fez essa reportagem e teve uma reação própria do Alexandre de Moraes que aumentou a segurança do Supremo naquela data. Então, por mais que haja e tomara que tenha punição, eu não consigo ver como o Brasil melhorando nos próximos anos, infelizmente. É triste mesmo esse quadro, porque também é um processo, mesmo o Bolsonaro soube trazer para si muitas dessas coisas que estavam represadas de radicalismos e de preconceitos e tal, mas não é algo que se desfaz do dia para a noite também, né? Como não foi construído do dia para a noite, não se desfaz. Nós temos uma especialista em extrema-direita, que é a Isabela Caril, querida, que participa sempre aqui do My News, e ela fala, se for resumir, esse bolsonarismo radical é alguém que não aceitou a Constituição de 88 com tudo que ela traz de conquistas e etc. Né? Não se conformou a esses moldes democráticos. E tem isso, né, Thaisa? O Bolsonaro, hoje, é um que faz muito bem esse papel de também... por panos quentes, eu falar não é bem assim, a ponto de o advogado dele insinuar que poderiam dar um golpe era nele, né? Que a junta que poderia ser formada com o Heleno, com o Braga Neto e com o Mário Fernandes e não ia pôr o Bolsonaro no rolo, que a gente sabe que, enfim, é todo um processo, os advogados têm todo o direito de fazer a sua defesa, mas tem defesa que a gente também tem todo o direito de falar, meu Deus, né? Imaginaram muito para pensar essa possibilidade. Eu digo isso porque o Bolsonaro diz que a maior tranquilidade, eu cogitei depois também, porque
Antes ele negava até a minuta, né? Mas, eu cogitei o que está na Constituição, tudo bem cogitar o que está na Constituição. Só que ele não conta que você pode pensar em estado de defesa, estado de sítio, GLO, garantia da lei e da ordem, para casos específicos. Não porque eu perdi a eleição e não gostei do resultado, né? Então, essa coisa aí, ao dizer que está tudo dentro das 4 linhas, muita gente acredita, mas tem que contar a página 2 dessa história, né? Total, super. Só complementando uma avaliação de que, né, dessa coisa de pessimista, eu também sou bem pessimista em relação a tudo, mas algumas fontes da ABIN acham que esse episódio, assim, 2 avaliações importantes, né, de que a inteligência do Estado deveria ter tido condições de prever os ataques do tio França. Sim, não dá pra você, enfim... Tava nas redes sociais, né? Ele tava ameaçando, ele postou alugou um pouco antes do trailer. atentado, não é isso? Ou já estava há tempos? Isso que ficou meio perdido pra mim. Esse cara Ele não tá postou, monitorado. mas assim, pois ele Já vi tinha post dele um do trailer, 12 de tava agosto. alugando, sabe, casa, tava alugando quiosque do Trailer. lado da Câmara, tava comprando explosivo aqui e ali. Mas a outra avaliação é de que eles acham que a gente, infelizmente, está dando início a uma nova era de terrorismo no Brasil, assim, outros episódios virão. Essa é uma avaliação que algumas fontes que trabalham diretamente com essa área de terrorismo, de combate ao terrorismo, fazem. E até, assim, tem uma reportagem curiosa da Vera Rosa no Estadão, sobre isso que você falou, que é uma reportagem, vale muito a leitura. Ela narra uma conversa que o Toffoli, ministro do Supremo, Dias Toffoli, teve com o Bolsonaro ali na reta final do governo dele, quando as coisas já estavam muito esquisitas, né? O Bolsonaro estava extremamente recluso no Palácio da Alvorada e que agora se sabe que estava ali todas essas conversas em relação ao golpe. E pela apuração da Vera, até o Toffoli que foi pedir um jantar com o Bolsonaro, né, para tentar conversar com ele da situação, falar, presidente, desmobiliza o acampamento, né, assim, reconhece a vitória do Lula, reconhece que o senhor perdeu. E me marcou muito porque a Vera conta que o Toffoli em determinado momento falou assim, presidente, mas pensa a respeito da história. O senhor acha que, tendo sido bem sucedido um golpe, os generais vão deixar um capitão no poder? Então, assim, sabe... Isso me fez pensar, assim, também nessa teoria do golpe, dessa teoria não, né? Nessa tese da defesa dele de golpe do golpe, que, como você disse, né? Assim, é difícil você acreditar que, estando todas essas provas aí, o Bolsonaro não esteja envolvido com tudo isso que estava sendo. Pelo contrário, as provas mostram que ele estava, de fato, participando dessa articulação. Mas eu também acho que tem uma coisa ali de um receio, essa matéria da Vera, assim... me mostra muito, sabe, nas entrelinhas, assim, um receio de, tipo, mas tendo um golpe, quem que assumiria o controle do Estado, sabe? Seria realmente um capitão? Mas o Bolsonaro é extremamente paranoico, inclusive com o vice, né, o Mourão, tanto que a gente não ouve falar do Mourão nas 884 páginas do inquérito. 84. Isso mesmo. Tem 2 citações ali a ele, o mas, Mourão assim, estava completamente fora do planejamento, então, assim, tem um nível de paranoia, né? O Bolsonaro era conhecido por ser uma pessoa muito paranoica dentro do próprio núcleo de poder, né? Então, acho que... E esse caso do Bolsonaro, dessa junta militar, etc., é claro que muita gente pensava lá atrás que ia enquadrar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai estar sob o nosso comando. Ele sempre mostrou que ele não estava não estava tutelado, né? exato. Então, seria a mesma coisa agora aqui, né? Teria essa junta, sei lá, Deus me livre. Vamos nem pensar que não aconteceu, mas teria uma junta e o Bolsonaro que estaria à frente, enfim. Sabe, só... Sim, eu tô claro. falando mais que o Homem da Cobra. Homem da Cobra. Eu já perguntei pro Mourão lá atrás, assim... senador hoje, né? Senador pelo Rio Grande do Sul. Sim. Perguntei pra ele, eu falei assim, mas vendo isso tudo aí, não te dá um alívio, assim, de ter sido preterido pelo Braga Neto? Você não pensa assim, caramba, escapei dessa cilada. Ousada aí ela, ele hein? riu, falando, não, é isso aqui. E aí, depois que saiu esse relatório, ele é citado muito assim, né, só pra fazer justiça aqui por ele, assim, ele é citado num contexto de que uma pessoa conversa dizendo que o Mourão estava meio reticente ao plano, assim, estava meio reticente não, estava completamente reticente, falando que não, que haveria uma transição democrática.
E não se Olha, sabe Mourão, ainda hein? quem era o interlocutor, assim, Que falava com o quem Mourão. era essa pessoa que estava se referindo ao Mourão. Sim. Porque, aparentemente, ela não estava falando com o Mourão, ela estava contando de algo que envolvia o Mourão. E o Mourão diz que não sabe quem é essa pessoa, não sabe mesmo, fala que não tem a menor ideia. Mas ele fala isso, que ele, desde o momento em que o Braga Neto foi escolhido, o vice, ele foi completamente alijado e, assim, ele se distanciou do Bolsonaro. Assim, ele fala, eu estava completamente distante dele. Assim. Tem males que vem pra bem. Nesse caso. Exatamente. Não é pouca bem que ele coisa caía, a gente ser bom pensar também, que né? está sentado ao lado de uma pessoa que é prêmio Jabuti e que é prêmio também WordPress, é isso, Gabriela? isso. E mais um que você me disse, qual é? O Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, muito bem. São todos relacionados, né? O WordPress eu ganhei com a cobertura do 8 de janeiro e o Vladimir Herzog eu ganhei com aquela primeira manifestação intervencionista do Bolsonaro no QG. Ah, sim. E este do Jabuti foi pela sua cobertura da política em Brasília, no geral. 2013 a 23, Entendi. que é a história da nova ascensão da extrema-direita no país. Perfeito. Faça propaganda do livro, por favor. Ai, gente, a verdade vos libertará, chama o livro. É um livro de fotografia com QR Codes, que conta a história do Brasil de 2013 a 23, né, desde interessante. as manifestações de junho de 2013 do MPL, até o atentado do 8 de janeiro, passando pela posse, e o governo Bolsonaro e a pandemia. Está à venda na internet, só digitar a verdade vos libertará, Amazon, tem na Livraria Travessa, tem na Livraria da Vila. Deixar o tá marketing fácil de achar. da Cunha aí, né, Melhores gente? Então, é isso. O que eu queria trazer a história dessa Débora com o tio França e esse cara, todos eles são radicais de extrema direita, porque o cara que explodiu o Cybertruck na frente do Trump Hotel em Las Vegas também era trumpista, também era um extremista de direita. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas são levadas a uma situação de desespero emocional, de medo. E para você entender um pouco melhor, eu vou deixar aqui o link aqui do vídeo que vai estar no final aqui. É um vídeo que explica como que se dá, como que as pessoas chegam até aí. Mas essas pessoas, elas estão com um nível de medo tão grande. Para elas, a ameaça comunista é um negócio tão real. E que, assim, pensa, se você realmente acreditar que tem uma rede de bilionários, de uma elite que chupa sangue de criança, sabe? Essas coisas, essas maluquices. Se você realmente acredita nessas conspirações, você vai fazer alguma coisa. Porque, cara, você olha e você tá desesperado, você tá com medo, você não para de receber mensagem. Porque esses grupos de zap não param, gente. Então a pessoa, ela é o tempo inteiro com medo. E o medo, essa situação de pânico, ela leva a pessoa a ter esse tipo de impulso, entendeu? Porque se a coisa tá tão ruim, se a coisa tá tão injusta, se a coisa tá tão escrota, eu tenho que fazer alguma coisa. Entende? O problema é que é mentira. Se eles estivessem desesperados dessa maneira, pela situação real, que dá pra deixar a situação real, se você olhar, se você entrar em contato com a situação real todo dia, por isso que todo jornalista é deprimido, pessimista. Se você entrar em contato com a realidade todo dia, você já vai achar motivo pra você ficar com medo desse jeito. Você não precisa de alguém te dar mais medo. E daí você pode sentir essa raiva e usar essa energia pra lutar sobre o que vai realmente mudar a tua vida. A mamadeira de piroca não existe, entende? Mas se você acredita que estão dando mamadeira de piroca às escolas, você também não vai querer fazer alguma coisa? Se você não quiser fazer alguma coisa, você é uma pessoa má, certo? Então é isso, a gente tem que passar por uma desbolsonarização da nossa sociedade brasileira. E eu vou fazer, tem um cara aqui que ele já escreveu um livro que se chama A Seita do Trump, que eu quero fazer um vídeo sobre esse livro. E esse cara, ele fala também, ele explica muito como desprogramar as pessoas. Eu vou fazer um vídeo sobre esse método dele de desprogramar essas pessoas que estão programadas. Quem sabe a gente tem alguma esperança, né, gente? Da gente, né, espalhar essa informação aí e conseguir fazer alguma coisa. Porque é um problema mental geral. E a violência é uma outra coisa também. Que é essa linguagem do medo que eles colocam, vem com muita violência também, vem com muita raiva. Então por isso que vai ter gente fazendo esse tipo de coisa, mártir, fazendo atos violentos. Porque são atos muito violentos, né? Então o que acontece é isso, esse pessoal fica com a cabeça
de que alguém precisa fazer alguma coisa e esse alguém vai ser eu. Agora é minha vez. O meu medo é que esse tipo de atentado já esteja na modinha aí do submundo. Bom, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui abaixo na descrição.